Amado Pai espiritual de infinita compreensão, médico das almas feridas e protetor das famílias em desespero, elevamos nossos corações aflitos ao teu amparo misericordioso neste momento de profunda angústia. Sabemos que tu, que foste Pai terreno e compreendes as dores mais íntimas do coração materno, nos escutas com a ternura de quem passou pelas mesmas provações e conhece cada lágrima derramada em silêncio, cada noite de insônia vivida em oração, cada súplica sussurrada no desespero de ver um filho perdido nos caminhos sombrios da vida. Senhor da medicina espiritual, quantas mães neste momento sentem seus corações apertados pela dor de ver seus filhos desencaminhados, perdidos em vícios que destroem não apenas suas vidas, mas dilaceram toda a estrutura familiar construída com tanto amor e dedicação. Quantas noites essas mães permanecem acordadas, olhando para o teto escuro, sentindo o peso da impotência sobre seus peitos, perguntando-se onde erraram, que palavras não disseram, que abraços deixaram de dar, que orações não foram suficientemente fervorosas para proteger aqueles que geraram em seus ventres e criaram com tanto carinho. Doutor Bezerra, tu que foste exemplo de paciência e resignação, sabemos que compreendes a dor dilacerante de uma mãe que vê seu filho se afastando dos valores familiares, mergulhando em mundos sombrios onde as drogas, o álcool, as más companhias e os vícios diversos tomam lugar dos sonhos dourados que ela um dia acalentou. Essa mãe, que tantas vezes beijou machucados pequenos e transformou lágrimas em sorrisos, agora se vê diante de feridas que suas mãos não conseguem curar, de uma dor que seus abraços não conseguem amenizar, de um sofrimento que suas palavras não conseguem alcançar. Mestre da caridade cristã, assim como a tempestade mais furiosa sempre encontra sua calmaria, assim como a noite mais escura sempre se despede para dar lugar ao amanhecer dourado, assim como a semente precisa enfrentar a escuridão da terra antes de brotar para a luz do sol, sabemos que essa fase também passará, que essa provação tem seu propósito divino, que essa dor não é eterna nem sem significado no plano maior da evolução espiritual. Tu nos ensinaste, através de teu exemplo de vida, que nenhuma lágrima de mãe é derramada em vão, que cada oração proferida com amor verdadeiro ecoa nos planos superiores e move forças invisíveis em favor daqueles por quem intercedemos. Pai espiritual de todas as famílias em aflição, peço-te que derrame sobre essas mães a paciência necessária para suportar os dias difíceis que ainda virão, a serenidade para aceitar aquilo que não podem controlar, a sabedoria para discernir quando falar e quando permanecer em silêncio, a fortaleza para não desistir mesmo quando todas as esperanças parecem se esgotar. Que elas possam compreender, através de tua intercessão luminosa, que o amor maternal verdadeiro às vezes precisa se manifestar através do desprendimento, permitindo que os filhos vivenciem suas próprias escolhas e consequências como parte indispensável de seu crescimento espiritual. Doutor Bezerra, quantas vezes essas mães se sentem julgadas pela sociedade, como se fossem culpadas pelos descaminhos de seus filhos, carregando sobre os ombros um peso que não lhes pertence inteiramente. Ajuda-as a compreender que cada espírito que reencarna traz consigo suas próprias tendências, suas próprias provações a serem vencidas, seus próprios débitos a serem quitados, e que mesmo o amor mais puro e a educação mais esmerada não podem anular completamente o livre-arbítrio de uma alma em processo evolutivo. Assim como o jardineiro pode oferecer o melhor solo, a água mais pura e o cuidado mais dedicado, mas não pode forçar a semente germinar antes de seu tempo natural, essas mães precisam aprender que fizeram sua parte com amor e dedicação, e que o restante do processo pertence ao filho e à própria providência divina. Médico das almas feridas, derrama sobre esses filhos desencaminhados a tua luz curativa, envolve-os em vibrações de proteção mesmo quando suas escolhas os conduzem por caminhos perigosos e sombrios. Que teus auxiliares espirituais os acompanhem discretamente, impedindo que caiam em abismos sem retorno, criando circunstâncias que os façam refletir sobre suas atitudes, colocando em seus caminhos pessoas e situações que possam despertar neles o desejo sincero de mudança. Como dizia o querido Chico Xavier, isso também passa, e que essa certeza se torne uma âncora de esperança para esses jovens perdidos, lembrando-os de que sempre haverá uma porta aberta para o retorno ao lar, sempre haverá braços maternos prontos para acolhê-los sem julgamentos nem cobranças. Protetor das famílias em desespero, sabemos que muitas dessas mães se isolam em sua dor, sentindo vergonha de compartilhar suas angústias, temendo julgamento alheio, carregando sozinhas um fardo que poderia ser aliviado através da fraternidade e do apoio mútuo. Inspira-as a buscar grupos de apoio, a procurar outras mães que passam pelas mesmas provações, a compreender que não estão sozinhas nessa caminhada dolorosa. Que encontrem, através da comunhão de experiências similares, a força necessária para continuar lutando, a esperança renovada de que dias melhores virão, a certeza de que sua dor é compreendida e acolhida por corações que bateram no mesmo ritmo de aflição. Doutor Bezerra, tu que conheceste as alegrias e as dores da paternidade terrena, ajuda essas mães a compreender que o amor verdadeiro às vezes precisa se manifestar através de atitudes aparentemente duras, como permitir que o filho enfrente as consequências naturais de suas escolhas, como recusar ajuda financeira que apenas alimenta o vício.
Como estabelecer limites claros mesmo quando o coração maternal grita por abraçá-lo incondicionalmente. Que elas encontrem o equilíbrio delicado entre o amor incondicional e a firmeza educativa, entre o amparo necessário e o desprendimento saudável, entre a esperança inabalável e a aceitação serena da realidade presente. Mestre da resignação cristã, assim como as águas de um rio nunca cessam seu movimento em direção ao mar, assim como as estações se sucedem em perfeita harmonia obedecendo às leis naturais, assim como os astros seguem suas órbitas precisas mesmo nas noites mais tempestuosas, que essas mães possam confiar na ordem divina que rege todas as coisas, na justiça perfeita que equilibra todas as situações, na misericórdia infinita que jamais abandona seus filhos, mesmo quando eles se afastam voluntariamente dos caminhos da luz. Tudo passa, Dr. Bezerra, tudo se transforma, tudo evolui segundo a sabedoria suprema que governa o universo, e essa certeza deve ser o bálsamo que acalma as aflições maternas mais profundas. Pai espiritual de infinita compreensão, muitas dessas mães se sentem culpadas por momentos de fraqueza, por instantes em que a raiva substitui a paciência, por palavras duras pronunciadas no calor da angústia, por pensamentos de desistência que atravessam suas mentes exaustas. Perdoa-lhes essas fragilidades humanas tão naturais em situações de extremo sofrimento, lembrando-lhes que tu mesmo, em tua passagem terrena, conheceste momentos de desalento e cansaço. Que elas se perdoem a si mesmas, compreendendo que a perfeição não é condição necessária para ser uma boa mãe, que o amor sincero é mais importante que a ausência de erros, que a persistência na luta vale mais que a infalibilidade nas atitudes. Dr. Bezerra, quantas vezes essas mães precisam de um sinal, de uma palavra de esperança, de uma luz no fim do túnel que parece interminável? Que tua presença se manifeste de forma sutil mas perceptível em suas vidas, através de um telefonema inesperado do filho demonstrando arrependimento, de uma oportunidade de tratamento que surge no momento certo, de uma pessoa especial que entra na vida do jovem desencaminhado trazendo influências positivas, de sonhos consoladores que renovam a esperança maternal, de coincidências significativas que demonstram que alguém no plano espiritual está cuidando da situação com carinho e sabedoria. Médico das almas desesperadas, derrama sobre essas famílias a cura gradual das feridas abertas pela discórdia, pelos desentendimentos, pelas palavras ásperas trocadas em momentos de tensão extrema. Que os irmãos não se afastem por causa do filho problema, que o pai não culpe a mãe nem ela se culpe por situações que escapam ao controle humano, que a harmonia familiar seja preservada mesmo em meio à tempestade, oferecendo ao jovem desencaminhado um lar de paz para onde possa retornar quando decidir mudar de vida. Como uma árvore que mantém suas raízes firmes mesmo quando seus galhos são açoitados pelo vendaval, que essas famílias mantenham sua estrutura amorosa inabalada pelas adversidades externas. Protetor espiritual das mães aflitas, sabemos que muitas vezes elas se questionam se suas orações estão sendo ouvidas, se suas lágrimas têm algum valor no plano divino, se vale a pena continuar intercedendo por quem parece desprezar seus cuidados e amor. Fortalece-lhes a fé, lembrando-as de que cada oração sincera move montanhas no mundo espiritual, que cada lágrima derramada com amor gera vibrações curativas que envolvem o filho amado mesmo à distância, que cada pensamento positivo direcionado a ele cria uma corrente de força protetora que o acompanha onde quer que esteja. Nenhuma demonstração de amor materno é perdida no universo. Todas se transformam em energia renovadora que, mais cedo ou mais tarde, tocará o coração endurecido e o despertará para a verdade. Dr. Bezerra, assim como a noite mais escura sempre se despede para dar lugar ao amanhecer dourado, assim como o inverno mais rigoroso sempre cede lugar à primavera florida, assim como a tempestade mais furiosa sempre encontra sua calmaria, que essas mães mantenham viva a certeza de que essa fase passará, de que seus filhos um dia retornarão ao lar com o coração transformado pela própria experiência da dor, mais maduros, mais compreensivos, mais gratos pelo amor que nunca lhes faltou mesmo, quando eles o rejeitaram com ingratidão e rebeldia. Mestre da caridade sem limites, inspira esses filhos desencaminhados a lembrar dos momentos felizes da infância, quando corriam para os braços maternos em busca de conforto, quando suas mães eram suas heroínas e suas palavras tinham o poder mágico de curar qualquer ferida. Que essas memórias preciosas toquem seus corações endurecidos pelo vício e pelo orgulho, despertando neles a saudade do lar, a lembrança do amor incondicional que sempre os esperou, a compreensão de que nunca é tarde demais para recomeçar, para pedir perdão, para retornar aos caminhos da luz guiados pela mão amorosa daquela que nunca desistiu de acreditar em sua recuperação. Pai espiritual de todas as almas em sofrimento. Quantas mães passam seus dias alternando entre esperança e desespero, entre fé e dúvida, entre a certeza do amor divino e o medo das tragédias terrenas. Estabiliza seus corações em tua paz inabalável, lembrando-as de que tu vigias sobre seus filhos com o mesmo cuidado com que elas sempre velaram por eles, que tua proteção os acompanha mesmo nos ambientes mais perigosos, que tua luz os ilumina mesmo quando eles escolhem caminhar nas trevas, preparando o momento exato em que estarão prontos para enxergar e escolher um caminho melhor.
Doutor Bezerra, sabemos que muitas dessas mães já esgotaram todos os recursos materiais tentando ajudar seus filhos. Tratamentos caros, clínicas especializadas, terapias diversas, mudanças de cidade, afastamento de más companhias. Quando os recursos humanos se esgotam, quando a ciência terrena encontra seus limites, quando todas as tentativas humanas falham, é que se manifesta com maior clareza o poder da intercessão espiritual, da oração perseverante, da confiança absoluta na misericórdia divina que jamais abandona seus filhos, mesmo quando eles se afastam voluntariamente de sua proteção. Médico das almas feridas, derrama sobre esses jovens a compreensão gradual de que estão destruindo não apenas suas próprias vidas, mas dilacerando o coração daqueles que mais os amam neste mundo. Que a dor que causam às suas mães se torne um espelho onde possam enxergar a própria dor que carregam dentro de si. Que a lágrima materna se torne uma gota de água cristalina capaz de lavar a sujeira acumulada em seus corações ressecados pelo egoísmo e pela revolta. Como dizia o querido Chico Xavier, nenhuma dor é eterna, e que essa verdade se torne uma luz de esperança tanto para as mães aflitas quanto para os filhos perdidos. Protetor espiritual das famílias em tribulação, tudo passa, Doutor Bezerra, tudo se transforma segundo a lei do progresso que rege toda a criação. Essa tempestade familiar também passará, deixando em seu lugar a bonança da compreensão mútua, do perdão recíproco, do amor renovado e fortalecido pelas próprias provações enfrentadas juntos. Que as mães não percam de vista essa verdade consoladora mesmo nos momentos de maior desespero, mesmo quando todas as evidências parecem indicar o contrário, mesmo quando o filho amado parece cada vez mais perdido nos labirintos sombrios de suas escolhas equivocadas. Doutor Bezerra, assim como a semente enterrada na escuridão da terra deve confiar que em breve brotará para a luz do sol, assim como a lagarta deve aceitar a escuridão do casulo sabendo que emergirá transformada em borboleta, que essas mães compreendam que a dor presente é parte necessária de uma transformação maior, de um crescimento espiritual que beneficiará toda a família, de um aprendizado que apenas pode ser adquirido através da experiência direta do sofrimento amoroso e da confiança perseverante na bondade divina. Pai espiritual de infinita sabedoria, muitas dessas mães se perguntam como devem se comportar quando o filho desencaminhado volta para casa sob efeito de drogas, quando pede dinheiro para sustentar o vício, quando traz más companhias para dentro do lar, quando alterna entre momentos de arrependimento sincero e recaídas dolorosas. Ilumina-lhes a mente com o discernimento necessário para cada situação específica, para que saibam quando ser firmes e quando ser compreensivas, quando ajudar e quando permitir que ele enfrente sozinho as consequências de seus atos, quando falar e quando permanecer em silêncio orando em segredo. Mestre da resignação cristã, quantas vezes essas mães se sentem tentadas a desistir, a entregar o filho nas mãos do destino, a parar de orar e de esperar por uma mudança que parece nunca chegar. Nesses momentos de maior desalento, que tua presença se manifeste como um sopro de renovação espiritual, lembrando-as de que a mãe verdadeira jamais desiste completamente, que o amor maternal é uma força cósmica que transcende as limitações humanas, que suas orações e lágrimas são sementes plantadas no plano espiritual que germinarão no tempo certo determinado pela sabedoria divina. Doutor Bezerra, derrama sobre esses filhos desencaminhados não apenas a proteção contra os perigos físicos dos vícios e das más companhias, mas também a proteção contra o desespero que pode conduzi-los a atitudes extremas e irreversíveis. Que teus auxiliares espirituais os envolvam em vibrações de esperança mesmo quando eles perderam toda a esperança em si mesmos, que uma luz interior se mantenha acesa em seus corações mesmo quando tudo ao redor parece escuridão, que uma voz interior sussurre palavras de encorajamento mesmo quando todas as vozes externas são de condenação e desprezo. Médico das almas desesperadas, assim como as águas de um rio sempre encontram seu caminho de volta ao mar mesmo quando enfrentam pedras e obstáculos, assim como os pássaros migratórios sempre encontram seu rumo mesmo depois das tempestades mais violentas, que esses jovens perdidos encontrem seu caminho de volta ao lar do coração, onde o amor materno os espera sem julgamentos nem cobranças, pronto para curar suas feridas e recomeçar uma nova fase de suas vidas baseada no perdão mútuo e na compreensão renovada. Protetor espiritual de todas as mães em aflição, tudo passa, tudo se transforma, tudo evolui segundo a lei divina que governa o universo com perfeição absoluta. Essa certeza deve ser a âncora que mantém essas mães firmes mesmo quando as ondas da adversidade ameaçam fazer naufragar sua fé, mesmo quando as tempestades emocionais parecem destruir toda esperança, mesmo quando a dor se torna tão intensa que parece impossível de suportar. Tu nos ensinaste que após cada noite vem sempre um novo amanhecer, e que este amanhecer chegará também para essas famílias que hoje choram na escuridão da provação. Doutor Bezerra, que essas mães possam, mesmo em meio às suas aflições mais profundas, lembrar-se das palavras do Mestre Jesus quando disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Sim, Senhor, tudo passa, as provações são temporárias mas os ensinamentos são eternos, a dor é passageira mas o crescimento espiritual é permanente.
As lágrimas secam, mas o amor permanece para sempre gravado no coração de quem ama verdadeiramente. Ajuda-as a aceitar essa verdade com paciência e serenidade, compreendendo que cada dificuldade enfrentada com resignação amorosa se transforma em sabedoria e fortaleza para o futuro. Pai espiritual de infinita misericórdia, que essa certeza acalme os medos dessas mães, dissipe suas ansiedades em relação ao futuro, dissolva suas culpas em relação ao passado e as encha de esperança para continuar caminhando com fé e determinação. Que elas possam descansar suas preocupações em teu coração paternal, confiando que tu és o médico maior que conhece todos os remédios capazes de curar as enfermidades da alma, que tu és o pai amoroso que jamais abandona seus filhos mesmo quando eles se afastam de sua proteção, que tu és a luz que brilha nas trevas mais densas oferecendo sempre um caminho de retorno e renovação. Dr. Bezerra, gratidão infinita por tua presença constante em nossas vidas, sustentando-nos na certeza de que nenhuma lágrima de mãe é derramada em vão, de que cada oração proferida com amor verdadeiro move forças poderosas no mundo espiritual, de que o amor maternal é uma das manifestações mais puras do amor divino na Terra e, por isso mesmo, jamais permanece sem resposta das esferas superiores. Que tua paz habite nos corações aflitos dessas mães corajosas, que tua luz ilumine os caminhos escuros desses filhos perdidos, e que tua sabedoria guie toda a família rumo à reconciliação verdadeira e ao amor renovado pela própria experiência da dor compartilhada e vencida juntos. Amém. Para finalizar, queremos que esta prece de luz chegue ao máximo de corações que precisam dela. Se este vídeo tocou a sua alma e trouxe um pouco de alívio ao seu coração, faça parte da nossa corrente de amor e esperança. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo para que possamos enviar um abraço espiritual para a sua cidade. Se você sente que essa mensagem pode ajudar outra mãe ou outra família, clique no botão de gostei e ajude o YouTube a levar essa luz adiante. E para continuar recebendo essas mensagens de fé e esperança, que nos conectam com o plano espiritual e nos dão força nos momentos mais difíceis, inscreva-se no nosso canal. Que o seu dia seja repleto de paz, luz e que todas as suas orações sejam atendidas. Muita paz a todos!